Então vamos lá para a nossa aula de hoje, que é justamente sobre a filosofia do Kant. Apenas desses teóricos iluministas, que nós na aula passada vimos três, o Montesquieu, o Rousseau e o Voltaire, cada um com as suas características, mas ao mesmo tempo tecendo duras críticas aos reis absolutistas. E nós vimos na aula passada, né, que o absolutismo consistia na preponderância do poder ao soberano, ao rei, ele que ditava todas as regras, e com Montesquieu, principalmente, nós vemos a possibilidade da divisão dos três poderes, que é o que nós temos hoje na nossa democracia, né, o poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo. E vimos também, na perspectiva do Rousseau, as sementes iniciais para a democracia. Com Voltaire, também nós vimos duras críticas tecidas ao clero, né, à igreja que dava poder aos reis e também aos reis absolutistas. Hoje nós veremos a filosofia do Kant, né, esse filósofo iluminista do século XVIII, que ele parte de duas perspectivas. A primeira, uma perspectiva de combate aos empiristas e aos racionalistas, que é a filosofia da época em que ele está inserido, e também a perspectiva política. O que é que ele pensa sobre a questão da organização social por meio da política? Então, nós temos uma imagem aí desse filósofo, pensador do século XVIII, morre no início do século XIX, que é o Immanuel Kant. Então, nesse slide, nessa aula, nós veremos esses 5 tópicos, né? A filosofia do Kant, como é que ele vai construindo a sua forma de pensar, a questão da sensibilidade, tendo em vista que ele está tentando uma solução para os empiristas e para os racionalistas. Nós iremos ver detalhadamente quem são esses principais filósofos da teoria do conhecimento que se estabelecem nesse período. A questão do intelecto, ou seja, como é que nós podemos conhecer a realidade que nos cerca, os objetos, as coisas que são externas a nós. A revolução copernicana em Kant, né, lembrando que no início da modernidade existe a revolução copernicana do Copérnico, que coloca o Sol no centro do universo e não mais a Terra, como se pensava durante a Idade Média, né, o geocentrismo dá lugar ao heliocentrismo, que é o Sol que está no centro do universo. Os historiadores, posteriormente, dizem que Kant também faz uma nova revolução, e aí nós iremos ver na aula de hoje que tipo de revolução é essa. E, por fim, nós veremos a filosofia política do Kant. Por isso que eu disse, em 2 momentos será a nossa aula de hoje. A primeira, a parte mais filosófica e abstrata da filosofia do Kant, principalmente ao combater o empirismo e o racionalismo, dando uma nova solução para esse problema, ou criando outro problema. E, em segundo momento, a sua visão política sobre a realidade que o cerca. Então, nós temos aí esse quadro, né, sobre a história da filosofia, os principais pensadores, alguns iluministas estão também nesse quadro, se vocês puderem identificar quem são os principais iluministas que nós já até estudamos nesse capítulo 5, dentre toda a história da filosofia, né, nós temos aí o Sócrates, o Platão, o Aristóteles, o Epicuro e o seu conceito de felicidade. E a partir do Hobbes, Descartes, Rousseau e Kant, nós estamos inseridos no contexto do iluminismo, né? O Hobbes e o Rousseau com a sua teoria contratualista, nós vivemos em sociedade por meio de um contrato. O próprio Descartes com a questão do conhecimento, nós vimos lá na primeira aula como foi importante o desenvolvimento do pensamento moderno a partir do conhecimento dado pelo Descartes, que vai se configurar uma nova filosofia, uma nova forma de ver o mundo, não é à toa que ele é considerado o pai da modernidade, e na aula de hoje nós veremos o Kant, que tenta fazer essa síntese entre o racionalismo e o empirismo. Depois o Hegel, o Nietzsche, que é bem mais próximo de nós, e aí por fim tem uma charge, né, da Mafalda, das tirinhas dos livros, da ironia, que é presente também no contexto filosófico, para repensarmos a sociedade em que estamos vivendo. Então, esse quadro é ilustrativo e vocês podem destacar principalmente os filósofos, os pensadores iluministas que nós estamos estudando nesse capítulo 5. Vez por outra, em outros capítulos, outros conteúdos, sempre nós iremos nos deparar
com o pensamento desses pensadores e de outros também. Nós temos, então, a filosofia do Kant. O que seria mesmo essa filosofia e por que ela é tão importante nesse período do século XVIII? Né, nós vemos que ele escreve um livro, né, com o seu livro Crítica da Razão Pura. Vocês podem ver até aqui embaixo, né, o livro que ele escreve nesse período, em 1781, no século XVIII. Então, ele está muito preocupado com a construção do conhecimento a partir do Descartes, a partir da Idade Moderna, do racionalismo, onde uns dizem que nós podemos conhecer as coisas a partir da razão, a nossa razão, o intelecto, ela já tem as condições necessárias que vão se despertando o conhecimento, e outros em oposição dizem, não, o conhecimento ele é gerado pelos nossos sentidos. Então ele cria, né, ele escreve esse livro justamente para combater ou para criar uma síntese entre os empiristas e o racionalismo, e os racionalistas, né? O filósofo contribuiu significativamente para as bases do pensamento contemporâneo. Até hoje o Kant é muito estudado ao conciliar as correntes de pensamento, né? Corrente empirista e racionalista. E aí, quem são realmente esses empiristas? O que é que eles pensam? De acordo com esta corrente de pensamento, o conhecimento humano provém das experiências práticas. Então, nosso conhecimento desde bebês, quando nascemos, nós vamos construindo o conceito das coisas, né, o que é uma cadeira, o que é uma árvore, a partir da nossa sensibilidade, a partir dos nossos 5 sentidos, né, a visão, o tato, o olfato, o paladar, eles que vão construindo em nossa mente os conceitos de mundo, aquilo que nós entendemos por realidade. Já os racionalistas, eles pensam que o conhecimento ele provém da razão. Então, os sentidos eles vão despertando um conhecimento que já está na nossa mente, já está na nossa razão. Um desses pensadores racionalistas é justamente o Descartes. Os empiristas, nós poderíamos colocar justamente o pensador John Locke. E aí nós vamos ver aqui algumas imagens, por exemplo, nós temos essa rivalidade, né? Essa rivalidade de ideias, é um debate que vai durar muitos anos, e os principais racionalistas, que tudo vem da razão, nós temos aí o Descartes, o Spinoza e o Leibniz. Versus, né, contra eles, nós temos o John Locke, que diz que nós nascemos como uma tábula rasa, e essa tábula rasa, justamente, nós vamos construindo o conhecimento, o Berkeley e o Hume. Escutei aqui um som, deixa eu ver. Tem alguém pedindo para participar. Bom dia, seja bem-vindo aí ao aluno que está pedindo para participar. Nós estamos aqui iniciando sobre a aula do Kant, tentando entender como ele se tornou importante a partir do iluminismo, principalmente no debate de ideias. Então, nós temos duas vertentes, né, duas vertentes que o Kant ele está lendo os escritos do Descartes, do Spinoza e do Leibniz, também está vendo a questão do conhecimento dada por John Locke, Berkeley e Hume, né, lendo os seus escritos, e ele vai propor uma síntese, ele vai propor uma solução. De onde será que vem o conhecimento da nossa realidade? Será que é possível atingir o conhecimento? Será que nós temos essa capacidade de conhecer a realidade por completo? Ou será se nós temos apenas a capacidade de compreendermos fragmentos da realidade? É um dos principais perguntas que o Kant vai fazer, e a partir justamente desse confronto de ideias, né? Desses filósofos aqui, desses pensadores, que nós já estudamos nas aulas passadas, nós sabemos muito bem o pensamento do Descartes, por exemplo. O Spinoza e o Leibniz vão seguir a mesma categoria, a valorização da matemática, a razão está acima de tudo, porque a matemática, os números, por exemplo, elas são faculdades da nossa razão, elas existem apenas na nossa razão, não existem no mundo real. Nós temos a representação do número 5, do número 2, mas os números por si só eles não existem no mundo real. Nós podemos ver 2 dedos, 2 xícaras, 2 lápis, 2 canetas, mas o número em si ele está apenas na nossa mente. Em contraposição a isso, nós temos esses outros 3 filósofos, Locke, Berkeley e Hume, que dizem que sim, a partir dos sentidos, nós podemos compreender a realidade, e a realidade por completo. Eles estão convictos que o ser humano consegue entender as coisas ou
obter o conhecimento por completo. Então, esses filósofos empiristas, né, aqueles que já foram citados no slide anterior, o John Locke, o David Hume e o Berkeley, eles sempre vão valorizar os 5 sentidos, como está aí na imagem que vocês podem observar abaixo, né, a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar, eles são condições necessárias para que nós conheçamos as coisas. Então, por meio dos sentidos, nós podemos sim conhecer as coisas. Mas nós devemos nos lembrar justamente do Descartes. Descartes dizia que os sentidos eles podem nos enganar, né? Quantas coisas nós ouvimos e quando nós chegamos perto elas não existem. Ou quando estamos numa pista quente, andando de moto, por exemplo, nós vemos água no meio da pista. Quando nos aproximamos, não existe aquela água, apenas foi uma ilusão de ótica, né, causada pela refração do sol que incide no asfalto. Então, os sentidos, eles podem ser enganosos. Justamente por isso que os racionalistas, eles são contra os empiristas, né? Já que a experiência parte dos 5 sentidos. E aí o Kant, ele vai começar agora uma investigação. Como vocês podem ver aí, tem um detetive, né, investigando. O mouse está funcionando, tá? Tem um detetive aqui, né, com a sua lupa, investigando. E a primeira investigação do Kant é se perguntar quem está correto, são os empiristas ou são os racionalistas? E aí, a partir disso, ele vai criar uma nova pergunta. Será que é possível mesmo conhecer a realidade? Então, o filósofo alemão Immanuel Kant, de 1724 a 1804, vejam só, o iluminismo aí já em alta, né, 1724 é século XVIII, e 1804 já é o século XIX, ele buscou compreender as condições que nos permitem conhecer a realidade. Então, ele está mais preocupado quais são as condições que todo sujeito tem para conhecer aquilo que está fora de nós, os objetos, os conceitos, tudo aquilo que a realidade se apresenta. Então, o problema do conhecimento é o problema central para o filósofo, para o pensador iluminista Kant. Então, concluiu que não conhecemos as coisas como elas são, mas apenas em nossa mente, isto é, nós conhecemos as coisas como fenômenos. Uma das conclusões do Kant é perceber que é impossível abstrairmos a realidade dos conceitos de todas as coisas e que é impossível nós conhecermos o objeto por completo. O objeto ele só pode ser conhecido a partir do seu fragmento, daquilo que nós entendemos pelo objeto. Por mais que nós estudemos uma árvore, uma planta, qualquer tipo de objeto, nós só vamos conhecer determinados fragmentos porque nós estamos situados num tempo e no espaço. Então, nós só podemos conhecer os fenômenos, que são pequenas representações que nós temos desse objeto, e nunca a realidade, o todo. Algumas questões que vocês podem ver em livros, em atividades, vocês vão ver a questão dos fenômenos, que são representações parceladas da realidade, né, nunca o todo, e aí o Kant ele chama de representação completa, ou seja, o todo em si. Vocês podem tirar o fe, né, e só os nômenos. Nômeno é a realidade completa, onde para o Kant é impossível a sua percepção geral, total. Então nós temos aí os fenômenos, né, quando observamos uma coisa, não apenas recebemos impressões de maneira passiva, como pensavam os empiristas, né, que ao observar um determinado objeto, a gente vai, por exemplo, observa essa xícara, os 5 sentidos vão recebendo de forma passiva o que compõe a xícara, a sua forma, a sua composição. O Kant não acredita nisso, existe uma relação entre sujeito e o objeto, e o sujeito é muito mais importante na apreensão da realidade do que o próprio objeto em si. Por isso que determinadas pessoas têm visões de mundo totalmente diferentes, porque vai partir muito mais do sujeito do que do objeto em si. Não apenas recebemos impressões de maneira passiva, mas atuamos sobre essas impressões. E ao atuarmos sobre essas impressões, nós vamos criando os fenômenos. É como se nós pudéssemos perceber também em determinados lugares, em determinadas regiões que nós passamos, ou então quando estudamos em uma determinada escola e voltamos a essa escola, nós temos a nostalgia ou a saudade daquele tempo. Coisa que um amigo que está em visita à mesma escola do que você não vai sentir o mesmo sentimento,
não vai ter a mesma nostalgia. Então, essas impressões, elas são totalmente diferentes. Por isso que, ao estar na mesma região, no mesmo lugar de espaço da escola, por exemplo, os sentimentos são diferentes, então os fenômenos, eles são totalmente diferentes. A apreensão da realidade é diferente. Por isso que o Kant, ele vai pontuar, olha, todo sujeito, ele só conhece os fenômenos, porque a sua apreensão de realidade é diferente um do outro, mesmo sendo universais, vale para todos os seres humanos. E aqui nós temos justamente uma pessoa olhando para o relógio, né? O sujeito constitui a realidade a partir de matérias e formas. Nós só podemos conhecer as coisas porque as coisas têm matérias e formas diferentes. Um é redondo, outro é quadrado, o outro é triangular, né? E a sua substância é diferente. Um é de ferro, a mesa é de madeira, ou é de ferro, a cadeira, e por aí vai. E o fenômeno é como o mundo ele vai se aparecendo na nossa mente, a partir das nossas abstrações. Então, esse ponto aqui que vocês veem, esse slide abaixo, nós percebemos a construção do conhecimento de Kant. Nós só conhecemos o fenômeno, né, o relógio, a roupa, a vestimenta. O nômeno em si, né, a coisa em si, tem um ponto de interrogação, como vocês podem observar. O mundo real, ou seja, a coisa em si, a totalidade do mundo é impossível de conhecimento para o Kant, já que as pessoas estão imbuídas aonde? Num determinado tempo e num determinado espaço. Por isso que as leis, elas vão mudando, as formas de se vestir, os costumes, a cultura de um povo tende a se modificar porque eles estão no tempo e no espaço. As vestimentas dos gregos, ou dos romanos, ou do povo da Idade Média é totalmente diferente da nossa vestimenta. E aí nós percebemos, mais uma vez, o que se apresenta à realidade são fenômenos, e nunca o nômeno em si. Porque se as pessoas conhecessem a realidade total como um todo, a tendência é que a cultura, os valores, as leis, elas não se modificassem, mas elas se modificam justamente porque elas estão imbuídas num determinado espaço e tempo. Né? Então, uma pergunta central do Kant é essa: como a nossa capacidade de conhecer cria esses fenômenos, né? Lembrando, se a capacidade de conhecer está na razão, então ele pega elementos do racionalismo, pega elementos do empirismo, e agora ele tenta juntar os empiristas com os racionalistas. E aí ele consegue uma resposta, né? Como é que a nossa capacidade de conhecer vai criando esses fenômenos? Por meio da sensibilidade. A sensibilidade partindo dos 5 sentidos e também por meio do intelecto. Mas o nosso intelecto, ele tem condições universais que faz com que a gente crie conceitos, né? Os conceitos da realidade do mundo. E aí nesse slide, nessa figura logo abaixo, nós temos o sujeito e o objeto. E aí vocês podem pensar os diversos objetos que nós conhecemos, mas nós não nos perguntamos por que conhecemos e se os conhecemos realmente, nós vemos que na perspectiva do Kant, nós temos o sujeito pensante, né, eu, você, todos nós que estamos conhecendo determinada realidade, nós vamos construindo as razões e nós vamos atribuindo juízos ao objeto, né, se o fogo é quente, a sensibilidade por meio dos sentidos. Nós, sujeitos, que criamos essas razões, nós atribuímos juízo a determinado objeto, né? Se faz bem, se faz mal, se é bom para a saúde, se não é bom. Enquanto um objeto pensado, nós partimos da sensibilidade, os 5 sentidos, no caso o fogo que aquece, mas é impossível, né? O objeto em si, ele não atribui juízo ao sujeito, né? O sujeito, o objeto em si, ele não vai atribuir um juízo de valor nem bom e nem ruim ao sujeito que está conhecendo determinado objeto. Então, nós percebemos aqui que a sensibilidade, né, os 5 sentidos, é de fundamental importância para a construção do conhecimento. Só porque essa sensibilidade, ela está presa ao espaço e ao tempo, né, como já havia falado, as sociedades, elas estão presas, né, nós estamos determinados ao espaço e ao tempo que nós estamos formando o nosso conhecimento. Então, espaço e tempo são condições de sensibilidade, considerados os requisitos para que haja fenômenos e representações. Nós só podemos conhecer determinada coisa
porque estamos presos a essas duas categorias, né? O Kant chama isso de categorias, né? O espaço, que é a cultura, a região que estamos inseridos, e o tempo é justamente as transformações e a percepção desse tempo. Nós vivemos hoje justamente o tempo do avanço das tecnologias digitais, ou o tempo das grandes crises políticas e econômicas, diferentemente de outros tempos que nossos pais, avós, bisavós e gerações antepassadas viveram. Por isso que nós só podemos conhecer fragmentos do tempo, fragmentos do espaço, nunca o todo. A mente humana, ao receber a matéria da sensação, né, através dos nossos cinco sentidos, nós vamos organizando as impressões sensíveis, espacial e temporalmente. E assim, a partir disso, nós vamos criando os nossos conceitos, a nossa visão de mundo. E aí vocês vejam muito bem nessa charge da Mafalda, né, ela justamente dando a língua aí para todo mundo, porque a sua compreensão de tempo, através das crises econômicas, crises políticas, desigualdades sociais, ela leva a um descrédito, a uma ironia, né, então ela faz esse gesto justamente a esse mundo confuso, esse mundo conturbado que o ser humano está tentando conhecer, né, ela está em frente ao globo, né, o globo tem a mesma dimensão do que a Mafalda, né, tem o mesmo tamanho, e aí ela está justamente tecendo essa ironia. Né? O Quino, que é o autor da Mafalda, representa a Mafalda com essa construção de sensibilidade, né? A forma como ele vê o mundo. Enquanto pode, claro, ter outras pessoas que estão satisfeitas com o mundo, e aí poderiam ter um sorriso, ou uma tristeza, né? Ela está mais de forma irônica. Nós temos também o espaço e tempo, são intuições, ou modo de receber as impressões sensíveis. Lembrando, toda vez que nós entramos em contato com determinada realidade, nós precisamos da razão. Né? Como é que poderíamos perceber as coisas apenas com os cinco sentidos? A razão é de fundamental importância. Então, isso ele chama de intuições, né, que a intuição e a sensibilidade, elas devem estar unidas. Coisa que os empiristas e os racionalistas, eles separaram, né, como se fosse apenas válido para o conhecimento as experiências, ou como se fosse válido para o conhecimento apenas a razão. Espaço e tempo são considerados a priori, né? Toda vez que vocês verem essa palavrinha aqui, a priori, quer dizer antes da experiência. Imaginemos um cientista, ou vocês que vão, o professor de biologia ou de química pediu para vocês investigarem uma determinada planta, né, na sua casa, no seu quintal. Então, antes da experiência, qualquer experiência que vocês forem fazer na vida de vocês, nós estamos presos ao espaço e tempo, é o que o Kant está dizendo. Não podemos deixar de considerar já aquilo que nós temos sobre a percepção de mundo, essa percepção que foi construída desde o nosso nascimento até a nossa idade que nós temos hoje, né? Então, para qualquer experiência sensível, para qualquer experiência dada pelos sentidos, ou uma experiência mais longa, por assim dizer, mais aprofundada na questão da escola, de fazer uma experiência de uma planta ou de uma determinada região no campo da geografia, nós temos que ter em mente que nós já estamos presos a essas duas categorias, ao espaço e ao tempo. Da mesma forma que não é possível ouvir ou enxergar sem os órgãos dos sentidos responsáveis por essas sensações, não é possível que exista uma representação sensível na consciência sem que ela seja espacial e temporalmente delimitada. E aí nós percebemos, imaginem vocês sem os cinco sentidos, como é que nós poderíamos conhecer o mundo? Sem ouvir, sem o tato, sem enxergar. E, ao mesmo tempo, é perceber que, tendo esses cinco sentidos, sem a razão, sem algo que está na nossa mente que configure os conceitos, é impossível também a geração do conhecimento. E aí é por isso que ele vai falar que a sensibilidade é de fundamental importância para a construção do conhecimento. Além da sensibilidade, nós temos o intelecto, né? Como já havia pontuado para vocês, ele vai dizer que o intelecto, essas fundamentações são universais, valem para todos os homens. Não há conhecimento apenas com a recepção da sensibilidade, porque se assim fosse, os animais, eles também têm os cinco sentidos, né? Eles ouvem, eles cheiram, eles respiram, mas o conceito e a concepção de mundo é totalmente diferente de um gato para o ser humano, por exemplo.
para conhecer o material recebido pela sensibilidade, é necessário pensá-lo. E é a partir desse pensamento que nós vamos acumulando, né? Não é à toa que a gente está estudando história e percebendo como eram as tradições, as culturas de outros povos, desde a Idade Antiga até a Idade Contemporânea, né? A gente está aí no século XVIII, estamos aqui nós estudando no século XXI, e é a partir dessa característica de pensar e de armazenar conhecimento, né, nos livros ou na internet, ou na produção de conhecimento que nós fazemos também ao escrever um determinado texto, nós acabamos nos diferenciando dos demais animais, que possuem também os 5 sentidos, assim como nós. Embora os sentidos do cachorro ou do gato, eles são diferentes, né? São mais aguçados em questão ao olfato, por exemplo, ou a visibilidade noturna do gato ou do cachorro numa caça, por exemplo. Então, para pensar o material da sensibilidade, né, desses 5 sentidos que nós temos, o ser humano atua sobre as representações ou fenômenos, estabelecendo relações entre eles. Então, toda vez que nós vamos conhecer determinado objeto, a gente vai criando relações. E essas relações são justamente para entendermos o fenômeno, aquilo que se apresenta ao nosso processo de conhecimento por meio do espaço e do tempo. Não tem como conhecer a realidade fora do espaço e do tempo. Um exemplo de relação que estabelecemos a partir do material sensível é que toda causa, ela produz um efeito, né? Vivemos aí o tempo das queimadas, vendo a fumaça, onde a fumaça há fogo. Então, toda causa, ela gera um efeito. E aí nós temos uma imagem, justamente, uma pessoa que pega o lixo e ele vai queimar no meio da rua, né? Então, a causa, a consequência, o efeito que isso vai causar é justamente a poluição, né? O vizinho lá gritando, pare de queimar lixo. Essa fumaça prejudica a saúde das pessoas, né? E aí a gente levanta diversas reflexões dos lixões, né, das queimadas. Então, toda causa, ela vai gerar um efeito na concepção do Kant, né? Uma concepção que nós, contemporâneos, nós trazemos bem presente isso. Nós somos mais kantianos nesse sentido, de perceber que existe uma relação para conhecer determinada coisa a partir do empirismo, da sensibilidade dos 5 sentidos e também do racionalismo. Essa junção é que nos permite o conhecimento dos fenômenos e não o conhecimento da coisa em si. Estabelecendo relações entre fenômenos por meio de conceitos ou categorias do entendimento, né? Os conceitos é aquilo que nós geramos desde o nascimento até o dia de hoje, e as categorias, o Kant coloca 10 categorias, vocês podem até pesquisar depois quais são as outras categorias, mas as de fundamental importância que nós estamos vendo na aula de hoje são as 2 categorias, o espaço e o tempo. Sem elas, já é impossível a produção do conhecimento. Sem a sensibilidade, né, sem os 5 sentidos, nada pode ser captado sensivelmente, né? Imagine como é que nós vamos conhecer o mundo sem os 5 sentidos, né? Ou sem um dos sentidos já fica muito difícil. Sem os conceitos ou categorias do entendimento, nada pode ser pensado. E aqui tem uma imagem muito interessante, que é essa charge, aqui onde imaginem, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas cegas, né? Elas estão ali com a sua varinha, com o seu bastão, para perceber a realidade, para não saírem trombando nas coisas, e eles estão de óculos escuros, já que são cegos. Então, imagine que nós vendássemos os nossos olhos e não soubéssemos o que há na nossa frente. Nesse caso, nós temos aqui um elefante. Então, cada um desses cegos, ele vai pegando numa parte do elefante. Vejam só, por meio do tato, como é que eles percebem a realidade. Nós, que estamos vendo a aula, sabemos que é um elefante, mas para um cego que pega apenas na orelha, e ele vê aquela orelha, sente, ele não vê, ele sente a orelha macia, na sua mente ele pode imaginar que é um tapete, ou um cobertor muito macio. Outro, né, cego, pega ali a tromba do elefante e pode pensar que ali é uma corda ou uma cobra também. O outro pega ali na ponta da presa do elefante, aquele marfim do elefante, e aí ele pensa que ali é uma lança. Outro pega na pata do elefante, na perna do elefante, e pensa que é um tronco de uma árvore, pode ser uma árvore bem grande. O outro, por sua vez, pega no corpo do elefante e pensa que é um muro. E o outro, ao pegar no rabo do elefante, ele pensa ou que é uma cobra
ou uma corda. Então, vejam como a sensibilidade para a construção do conhecimento ela é de fundamental importância, né? Os 5 sentidos é de fundamental importância. Embora nós saibamos hoje que aqueles que perdem um dos sentidos, que ficam cegos, ou nascem cegos, por exemplo, a tendência é que eles despertem agudeza, fiquem mais agudos os outros sentidos. Então, o tato dele melhora, a audição fica muito mais aguçada, e assim os sentidos vão compreendendo, a partir dos sentidos ele vai compreendendo o mundo. Mas sem as categorias dentro do nosso conhecimento, é impossível formular a compreensão do mundo, né? E aí, já finalizando essa parte mais teórica, mais filosófica do Kant, os historiadores chamam isso de Revolução Copernicana de Kant. E aí nós lembramos justamente do geocentrismo, né? Durante toda a Idade Média, baseado também nas ideias do Aristóteles e nos princípios bíblicos, as pessoas acreditavam, vejam só, porque elas estavam imbuídas no espaço e no tempo, e por meio das suas tradições e estudos, mas os estudos não tão avançados, porque a ciência não tinha avançado tanto quanto, né, eles acreditavam que a Terra era o centro do universo. E havia os outros planetas e o Sol estava à margem, estava do lado da Terra. Né? As pessoas acreditavam piamente nisso. Ainda mais nas passagens bíblicas, já que Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança, nada mais natural do que colocar na centralidade do universo o homem, né? O homem que está onde? No planeta Terra. Isso nós chamávamos essa teoria de geocentrismo. Com o heliocentrismo trazido por Copérnico, que é um cientista no início da Idade Moderna, que vai aperfeiçoando, vai observando os astros, os planetas, né? Ele tem essa curiosidade, ele diz que não é mais a Terra, que está no centro, é justamente o Sol que está no centro do universo. Então a Terra ela fica de forma periférica, lembrando que por sua concepção ele foi condenado e foi queimado em praça pública. Um dos seus discípulos, chamado Galileu Galilei, vai desenvolvendo a luneta, né, e a percepção do universo, e ele corrobora o pensamento de Copérnico. Ele diz que Copérnico estava certo. Mas quando ele é chamado, Galileu é chamado pela Inquisição para dizer se Copérnico está certo ou errado, o Galileu ele se retrata, ele volta atrás, ele diz que não, que foi uma alucinação, mas ao mesmo tempo ele continua escrevendo de forma secreta, que ninguém saiba, as suas concepções copernicanas, né, o desenvolvimento da ciência. E nós sabemos que não é mais a mesma concepção cristã, porque o autor bíblico que escreveu os textos, ele não tem necessariamente a necessidade de descrever o livro como ciência, mas como revelação divina. Então, houve essa separação, né, essa compreensão da realidade a partir da ciência. Então, assim como Copérnico desloca a Terra para o Sol como centro do universo, nós percebemos que Kant faz a mesma coisa. Enquanto os empiristas e os racionalistas diziam que era o objeto, que era o centro do conhecimento, e você agia de forma passiva para entender o objeto, agora o Kant está dizendo, não, quem está no centro é o sujeito. E o sujeito, ele percebe a partir de suas impressões sobre o mundo, a partir do espaço e tempo que ele está inserido. Como nós vemos justamente nesse slide, né, ele faz uma inversão, a inversão da relação entre sujeito e objeto realizado pelo Kant, né? Antes era o objeto que estava no centro, então o Kant ele diz que agora é o sujeito. Antes de Kant, o sujeito no ato de conhecer recebe de maneira passiva as impressões sensíveis das coisas e dos objetos que existem fora dele. Então o sujeito ele tem essa autonomia e ele pode receber de forma passiva, como se o objeto a ser conhecido, qualquer objeto, ele já tivesse as condições para que o sujeito o conhecesse, e ele recebesse de forma passiva, o sujeito não ia agir de forma alguma, só ia receber o conhecimento. É como se a pessoa captasse passivamente as impressões do que ele é externo, como o verde de uma árvore, o frio de uma pedra de gelo e o áspero de uma superfície. Com Kant, nós percebemos que cada sujeito ele tem a sua forma de compreender. E, de acordo com o espaço e o tempo, as pessoas também podem mudar os seus conceitos através da percepção dos sentidos. Né? E aí nós colocamos o tato, né, aqui
No slide nós temos o tato, o paladar, o olfato, a audição e a visão, né? Os sentidos que nos ajudam a compreender o mundo conhecido. Depois de Kant, né, depois da sua teoria ser consolidada, né, ele fazendo essa inversão, o sujeito que conhece não recebe apenas o dado sensível do exterior, mas o próprio sujeito ele passa a ser ativo. Ele conforma as impressões sensíveis, ele dá forma e ele ordena ativamente. Por isso que as culturas elas são totalmente diferentes, né? A cultura da Idade Antiga é diferente da cultura da Idade Média, que é diferente da nossa cultura, porque é a cultura desses povos, né, de um povo específico. Se a gente pega os gregos, ou os bárbaros na Idade Média, ou os cristãos da Idade Média, e a nossa sociedade, nós vemos que cada um tem uma forma de dar forma e ordenar a cultura, né, ao seu modo de ver. São as impressões que têm que se adaptar às estruturas humanas do conhecimento, à sensibilidade e ao intelecto. Existem condições de conhecimento antes da experiência, né, para qualquer experiência sensível. Como nós vimos no slide anterior, antes de qualquer experiência que o ser humano for empregando na sociedade, ou vai entender determinada coisa, ele está preso às categorias, dentre elas o espaço e o tempo. Não temos como ir além dessas categorias. Tais estruturas, antes do conhecimento de sensibilidade do entendimento, elas são universais, ou seja, elas pertencem a todos os seres humanos, não importando a época, né? Essas estruturas de espaço e tempo, antes da sensibilidade, antes de qualquer experiência, está desde a criação do mundo até os nossos dias. Não tem como fugir dessas categorias, por isso elas são universais, valem para todo tempo e para todo lugar. E aí, nessa imagem que vocês podem observar, é justamente o processo, né, a inversão de conhecimento que o Kant nos traz. A inversão na relação entre sujeito e objeto realizado por Kant. Assim como Copérnico revolucionou a teoria cosmológica, né, cosmos e logia, estudo do cosmos, do mundo, afirmando que o Sol é o centro do universo, o Kant ele faz a mesma coisa, só porque ele diz que agora o sujeito, Kant trouxe o sujeito para o centro do processo do conhecimento. Vocês podem ver que aqui é o sujeito que conhece as coisas, né, depois de Kant, e antes de Kant, o objeto era o centro do conhecimento. Então, o sujeito, de forma ativa, ele ia apenas despertar a sua razão, como pensavam os racionalistas, ou ele ia usar dos 5 sentidos para conhecer o objeto. Então, o sujeito estava passivo, apenas recebendo conhecimento completo do todo, do nômeno, né? Era possível antes de Kant. Depois da observação de Kant, nós percebemos que isso não é mais possível. Nós só podemos conhecer os fenômenos. E quem está no centro do conhecimento, do desenvolvimento do conhecimento, é justamente o sujeito. E vejam onde é que o objeto está. Lembrem-se da imagem anterior, né, que nós tínhamos aqui o geocentrismo, a Terra no centro, e o Sol periférico, né? Aqui nós temos justamente o contrário, que é o sujeito que conhece no centro, nós, como centro do processo de conhecimento, a partir daquilo que nós nos debruçamos a conhecer, nós temos uma participação muito grande nesse conhecimento, e de forma periférica, lá longe, né, de forma mais afastada, à margem, está o objeto de conhecimento. Então, o Kant, ele dá justamente autonomia ao sujeito. Lembrem-se das primeiras aulas, né, o sapere aude, ouse conhecer, né, o próprio sujeito agora ele tem essa autonomia também de conhecer o mundo, de conhecer a política, de conhecer as relações culturais. Sapere aude, ouse conhecer, é uma das frases que delimitam, que se coloca como centralidade também no pensamento de Kant. Vista essa parte mais densa, filosófica do processo de conhecimento, nós nos caminhamos aqui para a finalidade, para o final da nossa aula, a partir do segundo momento, que é a filosofia política em Kant. Como é que ele entende a sociedade? E aí nós podemos fazer aquele paralelo com esses filósofos iluministas. Mesmo sendo filósofos iluministas, no desenvolvimento da razão, da ciência, do progresso, né, no progresso científico que eles acreditam, cada um tem a sua forma de pontuar a sua visão política. Lembrando que o Rousseau,
ele mesmo sendo iluminista, ele tece duras críticas a esse desenvolvimento tecnológico e científico. O Kant, ele vai valorizar justamente a elite da sociedade. E o Montesquieu, que nós vimos na aula passada, é justamente aquele que coloca três poderes, né? Como é que uma sociedade vai ser mais justa e mais feliz? Não na centralidade de um único governante, como o rei, né, o rei absolutista, mas a partir da divisão dos poderes. Por isso que ele divide em legislativo, judiciário e executivo. E nós vimos o papel de cada um deles na aula passada. Já o Kant, na sua percepção, a partir dos seus escritos políticos, nós percebemos que ele defendia a soberania do povo por meio do poder legislativo, né? Do ato de criar-se as leis, o povo seria soberano. Parece que existe uma vertente para a democracia, mas nos aprofundando mais no pensamento do Kant, nós percebemos que ele, para Kant, havia dois tipos de cidadãos, né? Os cidadãos independentes, que eram aqueles que possuíam as propriedades e por isso não dependiam dos outros, né? Os meios de produção. Esse grupo podia exprimir uma opinião política, bem como decidir a política de um Estado. Então, a elite de uma determinada sociedade é que deveria organizar a, a organização social política de uma sociedade. E, em contraponto, haviam os não independentes. Não tinham o direito de votar e nem de serem eleitos. E aí nós vemos e podemos tecer uma crítica ao Kant, se o Rousseau ele valoriza a percepção dessas desigualdades sociais, o Kant também faz essa percepção dos independentes, que são os ricos, e dos não independentes, aqueles que não têm os meios de produção. Na concepção do Kant, eles não tinham o direito nem de votar, e eles também não poderiam ser eleitos. E aí nós vemos essa desigualdade. Já nos aproximando aí dos nossos últimos slides, nós temos a filosofia política em Kant, né? Se por um lado Kant reconhecia que a soberania pertencia ao povo, como nós vimos justamente, né, aqui, a soberania ela deve pertencer ao povo, aí nós nos perguntamos que tipo de povo, já que os cidadãos eles estão divididos em dois na concepção do Kant. Então, por outro lado, ele negava aos mais pobres o direito de exercer. Então, os mais pobres, na concepção de Kant, não seriam cidadãos, já que eles não tinham os bens materiais, uma vez que restringiam uma parcela pequena da população, né? Tanto no tempo do Kant, como em outros tempos, como no nosso tempo, nós fazemos jus ao que está nessa imagem aqui, né? Aqueles que detêm os meios de produção sempre serão em menor número, né, tendo as suntuosas e grandiosas mansões, como está aqui nessa imagem, que vocês podem observar. E geralmente, se formos pensar, quantos é que moram aqui? Né? Pouquíssimos. Enquanto, do outro lado, a maioria das pessoas se concentram nessas paupérrimas casas, né? Como se houvesse um abismo entre essas duas realidades. Então, apenas o proprietário era considerado cidadão ativo para Kant. É interessante que nós percebamos isso até para as futuras redações, futuros textos que vocês vão desenvolver durante o período do ensino médio, ou do Enem, de vestibulares e por aí mais, porque é necessário acentuar a concepção política do Kant, ou para dizermos que ele estava certo, ou para tecermos críticas e fazermos até essa relação, né, do Kant, do Rousseau, do Voltaire e do Montesquieu. Lembrando que, mesmo sendo iluministas, eles não necessariamente pensam da mesma forma, né? Já o Kant, ele supervaloriza justamente aqueles que têm os meios de produção e ele considera estes como os reais cidadãos. E para finalizar a aula de hoje, nós temos aqui esse slide que nos remonta justamente à nossa realidade que estamos vivendo em pleno século XXI, nesse momento, no momento das tecnologias, e da dificuldade também que nós enfrentamos, como se houvesse um abismo, né? Já que na imagem anterior nós vimos o mesmo abismo aqui, entre essa realidade da parte esquerda e essa realidade da parte direita, nós começamos a nos pensar também no mesmo posicionamento do Kant, da apreensão do conhecimento, da dedicação que nós fazemos, né, todos os dias aí, vocês estudando, com as condições que nós temos, né, as condições mais precárias, como vocês podem ver desse lado direito,
mas mesmo assim, né, nessa busca constante de enfrentar essas dificuldades. E aqui também, nesse lado esquerdo, né, parece que a visão está mais iluminada, tem mais meios tecnológicos, mas se nós observarmos, não é efeito, né, não é efeito necessário que necessariamente aquele que tem mais condições é que vai se dar bem, vai também depender da dedicação de cada um. Ao mesmo tempo, a gente tem que estar de olhos abertos àquilo que as situações políticas vão colocando, né, como se fosse tudo igual para as duas realidades. Nós sabemos que não é, né, desde dos aparatos tecnológicos até as desigualdades sociais evidentes. Um dos filósofos que mais se colocou isso nesse capítulo 5 foi o Jean-Jacques Rousseau, que fez duras críticas justamente ao iluminismo. Os demais também, a partir das suas concepções, e até o próprio Kant, ao colocar que os não cidadãos são justamente aqueles que não detêm os meios de produção, porque eles estão mais distanciados da sociedade. E aí nos cabe uma crítica, né? Que tipo de modelo de educação nós temos hoje e que tipo de modelo político também econômico nós vemos lá no século XVIII, no século XIX, no século XX, e até o modelo de escola, né? O modelo de escola aqui no século XXI. Por isso que nós colocamos essa imagem, não para colocarmos conceitos prontos e acabados, mas para lançarmos uma reflexão sobre os modelos de educação, modelo político-econômico vigente. Né? Então, nós temos aqui, já finalizando a nossa aula, a principal bibliografia que nós utilizamos para entendermos o pensamento de Kant, para estabelecermos a nossa crítica, já que a história não é apenas domínio de datas e fatos, mas é o mais importante do estudo da história é fazermos essas conexões, né, sobre a realidade que nós vivemos, já que nós estamos presos ao tempo e ao espaço, como nos diz o Kant. Então, nós temos aí o livro de História, das Cavernas ao Terceiro Milênio, da Patrícia Braich, também o texto do Rodrigo Elias, que é o primeiro texto do livro, que eu tenho certeza e peço encarecidamente que vocês leiam mais uma vez, é um texto muito interessante, para percebermos como é que vai se construindo o pensamento científico, né, do iluminismo. O Iluminismo e os Reis Filósofos, que é esse livrinho que eu estou utilizando alguns fragmentos desse livro, mas a gente vai fazer uma aula só sobre esse livro, né, para a gente discutir as principais ideias desses reis filósofos aqui do Iluminismo a partir desse autor. Também nós temos aí o Google Imagens, onde nós trazemos essas charges, né, da Mafalda, da realidade educacional que nós vivenciamos hoje, e também um livro chamado Encontro com a Filosofia, do Ricardo Melani, que é um livro didático muito interessante para ampliarmos o conceito do Kant. Por exemplo, no nosso livro de História, na página 87, vocês que leram em casa, nós que lemos aqui também, nós percebemos que ele está interessado na teoria política do Kant. Mas é muito interessante também complementarmos a visão filosófica no contexto que o Kant estava inserido, dos ataques que ele sofria dos empiristas e dos racionalistas, e da necessidade que ele tinha justamente de pontuar uma nova concepção de mundo. Né? Lembrando que nada está fechado, os conceitos não são fechados, mas eles são revistos por esses pensadores iluministas. Então, nós nos encontraremos aí na próxima aula, na próxima quarta-feira, às 10 horas da manhã. Lembrando que amanhã, dia 1º de outubro, nós iremos lançar a 28ª edição do nosso jornalzinho, o Corujinha, onde foi selecionados vários textos, né? Acho que tem textos aí até de gente que está assistindo a aula de hoje, que vai ser colocado no nosso jornal a partir de amanhã. Acho que à tarde nós iremos lançar a 28ª edição do jornal, e nos encontraremos aí na próxima semana com a continuidade. Na próxima aula, a gente vai ver a economia liberal, alguns economistas liberais, né, como o Adam Smith, o despotismo esclarecido e o iluminismo e as descobertas científicas. Já finalizando justamente o capítulo 5 do nosso livro, não esqueçam de fazer as atividades, né, à tardinha ou à noite eu irei colocar as atividades no Classroom, e vocês vão mandando as atividades para mim, corrigindo, valendo aí a nota desse mês, né, a quinta nota. Então, muito obrigado aí pela aula de hoje, e até a próxima aula.